Hello, tia chegou. Gente, hoje é dia 3 de novembro e eu vou fazer aqui a leitura do texto que o Vital liberou ontem, dia 2 de novembro de 2022, com o título O que ninguém te contou. Amados, os últimos momentos de cada ser humano, aqueles que antecedem o desencarne da alma, que erroneamente chamamos de morte, pois a alma é imortal, são muito parecidos para a grande maioria dos encarnados aqui neste planeta. Apenas nos casos em que acontece a tal morte súbita, nos demais, há um certo tempo para que a consciência reavalie a sua encarnação que está sendo concluída. Momentos antes do desligamento, o moribundo vê em sua tela mental toda a sua vida desde a infância até o presente momento, como se assistisse o filme de sua vida. São momentos rápidos, porém suficientes para que fique bem visível toda a sua história de vida nesta atual encarnação. É nesse momento que ele sente uma paz consoladora ou também um horror indescritível. Se ele fez por merecer a paz, nesse estado mais elevado de sua consciência, já começa a vislumbrar cenas de um mundo angelical. Isso provoca nele uma confiança que antes nunca sentiu. Porém, se o filme for de terror, as imagens que se seguem em sua mente são de monstros e cenas dantescas, as quais provocam um medo jamais sentido em sua vida corpórea. Mas também é preciso levar em conta outro fator importante, este revelado por muitos médicos, enfermeiros e até familiares que estiveram presentes ao lado do leito de um doente terminal. Invariavelmente nesses casos, o que se ouve daquele que está finalizando a vida corpórea é o mesmo sentimento, principalmente em relação aos seus atos e ações. Nesta hora, o que mais tem importância para ele não são os seus bens, os cargos que assumiu, o poder que exerceu e nem as viagens ou festas que participou. Não importa se o seu time ganhou muitos campeonatos, se o sucesso foi fácil ou difícil, lícito ou ilícito, se a sua casa era simples ou um castelo. O que importa naqueles momentos é o que podia ter feito e não fez, principalmente as boas ações. Muito comum é sentir um arrependimento muito forte até de pequenas coisas não praticadas, como abraçar seus entes queridos, dizer que os amava, tirar um pouco do seu tempo, principalmente com seus filhos enquanto pequenos, um olhar generoso para sua esposa ou esposo, um cumprimento aos seus vizinhos, aos seus amigos ou colaboradores ou funcionários. Enfim, tudo aquilo que podia ter feito e não fez. Essas duas etapas, embora aqui invertidas na sua ordem que acontecem, antecedem o momento do desencarne. Ambas trazem um conforto consolador ou uma angústia desesperada, já que o tempo se esgota e nada mais pode ser feito. A alma que chega nesse ponto já começa a colher os frutos de suas semeaduras durante a atual encarnação que chega ao seu final. Então a morte, como se conhece, chega de mansinho a tal ponto que ele nem percebe que desencarnou. Ninguém sente o momento exato, nem mesmo aqueles que entendem perfeitamente como se procede tal processo. Poderíamos comparar com o sono. Você não percebe o momento exato em que começa a dormir. Não é diferente com a morte. Os minutos, as horas e os dias que seguem ao desencarne, esses sim são muito diferentes para cada alma. Ali também há situações totalmente diferentes para cada um. Tudo de acordo com a forma de vida vivida antes de desencarnar. Esta parte é muito bem explicada através da codificação do Espiritismo feita por Allan Kardec. Mas também há muita informação trazida pelos próprios espíritos desencarnados que se manifestam durante trabalhos mediúnicos, seja nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nas salas de terapias quânticas e tantos outros momentos e lugares. A minha experiência adquirida na comunicação com esses espíritos me habilita a falar de infinitas possibilidades do que acontece com a alma depois do desencarne. Mas o que importa mesmo é que cada um de vocês
tenha muito bem delineado na consciência o seguinte: não há nada que se possa fazer após o desencarne. Tudo é decidido aqui, em consciência, enquanto estamos encarnados. Logo após o desencarne, a alma sente-se um tanto perturbada, pois não sabe que desencarnou. Se vê num corpo e, ao mesmo tempo, vê o seu próprio corpo como se fosse outra pessoa. Depois vê seu próprio funeral. Tenta se comunicar com as pessoas, pois ouve tudo o que elas falam, inclusive seus pensamentos. Porém, ninguém lhe dá atenção. Enfim, essa confusão pode durar algumas horas, dias ou anos. Depende de como cada um entende a vida antes de desencarnar. Como disse aqui, tudo é sequência e também consequência. O arrependimento também é uma companhia desagradável no além-túmulo. A alma, após se convencer que desencarnou, começa a lembrar de sua última encarnação detalhe por detalhe, e ao reconhecer suas ações que não foram voltadas ao bem e à evolução, surge uma dor inconsolável que pode durar pouco tempo ou até séculos, mesmo que a impressão de tempo lá seja diferente. Na verdade, é uma sensação de tempo, pois ele não é real. Passado esse tempo, a alma recebe a oportunidade de ser levada às câmaras de retificação nas colônias espirituais da Terra. Amparada, cuidada e curada de suas dores, pois o corpo espiritual pode ainda estar sentindo alguma dor do corpo físico que tinha antes do desencarne. Ele começa nos pequenos trabalhos da casa, também no auxílio dos que continuam a chegar naquela colônia. Mesmo assim, as lembranças das vidas passadas estão permanentemente em sua consciência e ele sabe que precisa reencarnar a fim de completar ou ao menos seguir na sua evolução de alma. Começa então a preparar um novo plano encarnatório e esse plano é a matriz que direcionará tudo aquilo que precisa viver, experienciar e mudar na sua próxima encarnação. Tudo aquilo que foi colocado no plano virá em determinado tempo na sua vida corpórea seguinte. Por isso dizemos que ninguém foge de si mesmo e que também ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Não vou aqui falar da alma dos encarnados que se comprazem no mal, pois há certos níveis de consciências que não passam por isso no além-túmulo. São almas tão baixas em sua frequência que não seguem esse caminho, vão diretamente para os umbrais baixos ou são sequestrados por entidades trevosas logo após o seu desencarne. Essas ainda estão muito longe de passar pelo processo descrito neste texto. Lembrando que a Terra está fazendo uma transição planetária, deixando, portanto, de ser um mundo de expiações e provas e passará a ser um mundo de regeneração. Estamos na última encarnação antes dessa transição. Portanto, tudo se resolve agora. Ao desencarnar, cada alma terá o destino de acordo com a sua frequência. Essa frequência vibracional será o passaporte de cada um e será definitivo, pois o tempo se esgota. A velha Terra está ficando para trás. Nada e ninguém pode impedir isso, pois faz parte dos planos divinos. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Oh, meu Deus, vamos lá. Aqui é um texto importante, especialmente para quem está iniciando, estudos acerca das questões da vida além desta vida, E sempre como referência, eu trago realmente as obras de Allan Kardec, para quem quer entender esse mecanismo. Os livros A Gênese, O Céu e o Inferno, são duas obras-primas dessa literatura, no meu entendimento. O Livro dos Espíritos, óbvio, é a base, É um livro de perguntas e respostas que esclarece muito. Mas vamos lá. Basicamente, todos nós, pelos estudos da própria codificação e tantos outros que vieram através de psicografias ao longo, destes anos, nos falam muito. Tem um livro que eu até
Eu acho que eu ainda tenho ele aqui. O bichinho tá mais derrubado do que... Deixa eu pegar só o nome dele que eu esqueço na hora de falar. É Diálogo... Não. Não é Diálogo com as Sombras, não. Ai, meu Deus. A Crise da Morte. A Crise da Morte. Ernesto Bozano foi um... É que esse meu é antigo, mas já existem edições mais recentes. Esse livro, ele traz um apanhado de... Meu pai, ultimamente anda me fugindo as palavras. Esse livro traz um apanhado de depoimentos de espíritos que desencarnaram. Esse livro... Gente, esse livro é muito antigo. 1900 e qualquer bolinha, lá para trás. Eu não vou lembrar aqui, tá, gente? Vocês me desculpem aí. Mas ele traz um apanhado, foi um estudo, olha só, 1930. É um livro que traz um apanhado de casos de espíritos que se comunicaram através da pesquisa do Ernesto Bozano. E o interessante é que, independente do tipo de morte e da consciência espiritual, no que foca esse livro? Por isso que é a crise da morte. É exatamente a crise do momento da morte, da passagem do plano físico para o plano espiritual. Então, todos os casos relatados, se eu não me engano, tem uma edição que tem 23 casos. O meu, se eu não me engano, tem 17, se não me falha a memória. Todos eles, impreterivelmente, passaram pela crise da morte, que é justamente esse período de transição onde o espírito entra num estado de perturbação. Imagine, gente, o nascimento também traz um estado de perturbação para o espírito. Você sai de uma dimensão para outra. É lógico que existem diferenças, né, entre o nascimento e o desencarne. Mas, enfim, focando aqui na questão do desencarne, esse livro é bem interessante para a gente entender esse mecanismo. Quando existe o desencarne, o espírito passa por um período de perturbação, varia muito o nosso tempo, em virtude daquilo que ele tem como alma e da bagagem que ele adquire. Porque é aquilo, tem gente que não acredita na vida além dessa vida. Como uma pessoa que trabalhou dentro de uma casa espírita, em reuniões mediúnicas, né? A gente sabe que a grande maioria dos espíritos que se apresentam nessas reuniões, a esmagadora maioria chega falando, mas eu nunca acreditei nisso. Fora os que nem acreditam em Deus, né? Eu nunca acreditei nisso, de que existe vida além dessa vida. Mas eu tô vivo. Não, você não está vivo. Você está, aliás, não é que você não está vivo. Você não vive mais no plano físico. Você vive espiritualmente. Então você começa a conduzir uma orientação para esclarecer aquele espírito. E muitos vêm ainda em estado de perturbação. Perturbação mesmo do momento da morte que aconteceu há décadas, às vezes até séculos atrás. É impressionante o que é o que é a mente, o que são as impressões geradas, né, na mente no momento da morte, especialmente se ela é brusca ou violenta. O fato é que existe esse período de perturbação que tende a se harmonizar à medida que o espírito vai tomando consciência do lado de lá, de que ele já não faz mais parte do plano físico. Eu já disse essa frase várias vezes, eu vou repetir mais uma vez, com um amigo meu, inclusive dessa casa espírita, sempre dizia, o que começa na vida, continua na morte. E por isso é tão importante que a gente tenha, que a gente tenha consciência e busque informações do funcionamento da vida aqui, para que quando a gente passe para o lado de lá, nós estamos numa transição planetária e muito se fala, inclusive, dessa questão de que muitos farão, né, a sua transição sem necessariamente passar pelo desencarne. Mas vamos lá. Ninguém sabe como vai ser de fato. E a gente precisa estar preparado para isso. É muito importante buscar entendimento das coisas da vida além dessa vida. Para que a gente chegue do lado de lá, passado o período natural de perturbação, a gente desperte
se cure daquilo que seja necessário curar e dê continuidade, né? Comece a trabalhar. Aqui eu vou dar como exemplo esse filme que é um clássico, que é Nosso Lar. Quem assistiu se lembra, né? Do momento em que André Luiz desencarna, fica no umbral aquele tempo todo, até que ele finalmente, né? Pede ajuda, é ajudado, é levado para um hospital onde ele tem uma ferida gigante, né? Na região do abdômen, que foi o motivo do desencarne dele. E ali ele é tratado, até que ele passa a trabalhar nas câmaras de retificação, recebendo esses espíritos que precisam de ajuda para se refazerem nessas câmaras. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que aconteceu comigo, né? Como vocês sabem, o Mauro desencarnou, tem 3 anos, e ele teve um infarto. E poucos dias depois, eu não me lembro se foi uma semana, antes de dormir eu sentei, eu conversei com a espiritualidade exatamente nesses termos. Olha só, eu quero vê-lo, não me importa se ele vai me ver, eu quero vê-lo. E eu peço para vocês que me levem onde ele está, porque eu só preciso vê-lo. E naquela noite, eu não sou de lembrar de sonhos, é muito raro eu lembrar. E quando eu lembro de fragmentos que não fazem o menor sentido para mim. Ok. Naquela noite, eu sonhei que eu estava num lugar, era uma clínica, e havia um corredor que dava direto numa sala. Eu caminhei por este corredor. Quando eu cheguei na porta, Mauro, né, estava sentado de costas para mim, com uma camiseta amarela que ele amava, ele vivia com essa camiseta, conversando com um médico. O médico, obviamente, de frente para mim, o Mauro de costas. E o médico pegava uma cartela de remédios e falava assim: você está vendo aqui, Mauro? Eu estou tirando todos os seus medicamentos. Você só vai precisar de um para o seu coração. Meu marido tomava 14 medicamentos por dia. Ele tinha problema no coração, ele tinha diabetes, ele tinha uma série de problemas de saúde. Eu ficava indignada com aquela quantidade de remédios para um menino de 45 anos, que era a idade dele. E quando eu vi o médico dizer isso, você não precisa mais desses medicamentos, você só vai tomar um para o teu coração, nesse momento o meu sonho acabou. Então, o que eu quero dizer para vocês? Primeiro, essa questão de eu ter pedido e eles terem, eu tenho certeza, não foi uma ilusão da minha mente, não foi. Eu estive lá. Eu sei que eu estive porque eu lembrei absolutamente de todos os detalhes do sonho. Aqui eu resumi para vocês, mas basicamente foi isso. Ele não me viu. O que me chamou a atenção foi isso. Quando eu pedi, ele não precisa me ver, mas eu quero vê-lo. Eu vi, ele não. E quando o médico disse: você só precisa de um medicamento para o coração, eu entendi que ele estava em tratamento. Porque o perispírito dele, ele teve um infarto e, segundo as informações, né, de quem o atendeu e depois conversando com os responsáveis, se ele sobrevivesse, ele teria seríssimas sequelas. Então eu entendi que ele precisava de tratamento porque o perispírito dele possivelmente estava afetado. Então, essa questão do desencarne, então pessoas que às vezes passam por longos períodos de doenças que debilitam muito o corpo físico, muito provavelmente passam por períodos também, se longo ou não, vai depender muito da condição do espírito, mas passam por períodos onde ela precisa desses tratamentos, né? Eu deixo aqui a indicação, mais uma vez, do filme Nosso Lar, porque ele apresenta muito isso. E à medida que esses espíritos vão se habilitando, né, se reabilitando, eles estão aptos a realizarem grandes trabalhos no plano espiritual. Gente, quando vocês entram numa casa espírita, vocês veem um prédio só. Vocês não têm noção da estrutura espiritual que aquele prédio sustenta. É uma coisa inimaginável. Eu não tenho visão, eu nunca tive. Mas em muitas conversas com muitos espíritos, eles falavam, né, que era uma imensidão, que o lugar era uma imensidão, não dava para ver o final daquilo e que haviam muitos andares para cima. A nossa mente,
ela ainda não tem a capacidade, né, em função de tantos véus, de entender o que isso significa. O trabalho no plano espiritual é muito grandioso e nós podemos ajudar daqui, inclusive. Quando a gente opera no bem, quando a gente manifesta o nosso amor, quando a gente ora, quando a gente vibra, quando a gente envia a nossa melhor energia. Eu sempre comentava assim com vocês, na hora de fazerem as suas vibrações, as suas orações, enviem uma vibração para o universo, eu digo uma vibração em aberto, sem direcionamento para fulano, para cicrano, para tal país, para tal lugar. Em aberto, eu envio uma vibração ao universo para que o universo a utilize onde achar necessário. Esse tipo de vibração, o próprio universo direciona para locais que muitas vezes a gente nem lembra de enviar. E quando a gente faz isso, a gente opera para ajudar no plano espiritual. Eu vou trazer para cá um contexto que eu não tenho como não trazer. O que nós vimos ontem, no dia 2 de novembro, nas ruas, a manifestação pacífica de um povo. Que tipo de energia vocês acham que é gerada num movimento como esse? Pessoas orando, vibrando, sorrindo, um respeito, uma alegria, uma gentileza, um compartilhar de sentimentos, de amor, de vibrações que a gente nunca sentiu. É uma coisa inimaginável a proporção que isso atinge. E esse tipo de sentimento ajuda muito no plano espiritual. Por isso que é importante a gente realmente trabalhar para manter as nossas vibrações, a nossa alegria, o nosso bom pensamento, o nosso bom sentimento. O plano espiritual nos influencia deveras. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Será que eu vou achar? Eu acho que não, mas que diz o seguinte, porque eu não lembro qual é a pergunta. Se o plano espiritual... Eu não vou... Provavelmente eu não ache, gente. Qual é a causa? Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar qual é o capítulo, eu não vou lembrar qual é a página. Se o mundo espiritual afeta... Mas basicamente a pergunta é, o mundo espiritual influencia o plano físico? E a resposta dos espíritos é muito mais do que vocês podem imaginar. É só olhar para o mundo, né, minha gente? Mas nós também podemos influenciar no plano espiritual no sentido de colaborar positivamente para que as vibrações sejam elevadas, enviando o nosso amor para aqueles que já partiram, para que eles sigam o caminho deles em paz, né? Até porque os laços físicos podem ser rompidos, mas jamais os laços emocionais, os laços de amor, de respeito, de companheirismo. Ontem, né, foi dia de finados, inclusive, um dia onde as pessoas acabam se lembrando um pouco mais daqueles que nos precederam, né, no retorno à pátria espiritual. Um dia para relembrar antepassados que abriram os nossos caminhos para que a gente chegasse até aqui. Mas o importante é que a gente realmente saiba que é imprescindível a gente ter consciência, a gente buscar conhecimento, buscar respostas, estude, pesquise, vá atrás, converse, experiencie, vá numa casa espírita, observe, sinta. Tem lugares que a gente não se sente bem, vaza. Tem lugares que a gente se sente bem, aprecie, se permita. Vá numa casa de umbanda, existem casas maravilhosas. Sinta a energia, não julgue. Existe uma deturpação tremenda, tanto do espiritismo quanto da umbanda, do próprio candomblé. Candomblé eu confesso que eu não conheço, eu nunca fui. Mas permita-se conhecer, sinta no coração, observe o trabalho. A manifestação de espíritos nessas casas foi o que nos trouxe muito esclarecimento. Sem esse trabalho, talvez nós estivéssemos na idade da pedra da espiritualidade, porque nós não teríamos informação para saber o que acontece de fato. Pense assim, gente, fazer um raciocínio aqui agora.
que é o que muitos acreditam. Pensa assim, só existe essa vida. Morreu, acabou. Meu, isso aqui ia ser uma anarquia pior do que já é, porque assim só existe essa vida, eu vou fazer de um tudo, eu passo por cima de quem for para ter tudo que eu quero e que se dane todo mundo. Não dá em nada mesmo, morreu, acabou. É o que muitos pensam. Quem desconhece as verdades espirituais age dessa forma. Por que você acha que tem tanto nego canalha aí, safado, corrupto? Esse povo não acredita que exista vida além dessa vida, que eles vão arcar com as consequências daquilo que eles fazem. Aliás, esse é o meu entendimento. Para mim é a única explicação, não tem outra. O conhecimento da vida espiritual te coloca, inclusive, num caminho de maior lucidez. Né? Aliás, é óbvio, né? Se você acredita na vida além dessa vida, você tem conhecimento das leis espirituais, você sabe que tudo aquilo que você plantar, você inevitavelmente você vai colher. Existem, eu diria, milhares de livros, né, que abordam as questões da vida espiritual, que abordam o que é a vida além dessa vida, enfim, e que servem aí de material de estudo para todos nós. Muito se fala, né, do momento da morte, de um filme que passa diante dos nossos olhos, e eu acredito que nesse momento talvez a consciência ela já atinja um nível de expansão maior, onde você consegue, numa fração de segundos, ver toda a sua vida passar, e depois você entra aí talvez num estado de torpor, ou até mesmo onde você acaba entrando num estado, vamos dizer, né? Você dorme, não sei se é esse o termo, até que se passe todo o período, né, de sepultamento do corpo, né, e se passe um período. Eu acho que mortes, por exemplo, de pessoas que causam muita comoção, esses espíritos, eu vou usar uma palavra que não é a mais adequada, mas só para ilustrar, esses espíritos são desligados. Eu me lembro como hoje, eu vou usar como referência o Ayrton Senna. Gostaria muito que ele estivesse vivo, inclusive. Mas vamos lá, Ayrton Senna. A comoção que a morte desse menino causou, se ele se mantém consciente, gente, isso é para perturbar qualquer espírito. Era uma dor, era a dor de um planeta, era a dor de um país. Eu me lembro como hoje, todos os dias que se seguiram a passagem dele, especialmente o dia, né, em que o corpo dele chegou ao Brasil e no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte ele foi sepultado. Eu nunca tinha visto aquilo em toda a minha vida. Então eu acredito que essas almas acabam sendo preservadas, colocadas num estado onde elas não acessem esses sentimentos, porque machuca demais, né? Já existe a dor da separação de qualquer forma, ainda ter que lidar com isso seria realmente muito pesado. Então a espiritualidade tem os seus mecanismos e que no meu entendimento são mecanismos que visam, de fato, preservar, proteger os espíritos, mas aquilo que é necessário passar, ele vai passar. Lembrando mais uma vez que é aqui que a gente adquire todo o conhecimento, porque é aqui que a nossa visão é limitada. Quando a gente está lá, quando nós estamos lá, a coisa tende a se expandir. Mas se aqui você vive uma vida, você vai desencarnar assim também. São esses que ficam sem saber que desencarnaram. Existem espíritos que desencarnam, não percebem. Isso é muito... quem já leu aí muitos livros que a gente chama de romances espíritas, que são as historinhas, né, que são contadas. Muitos relatos, né, de espíritos que desencarnam, não se dão conta e ficam por aí passeando, vagando, vão para casa, tentam conversar com as pessoas, não conseguem. Alguns assistem o próprio velório e não se dão conta. Acham que estão num pesadelo, acham que estão vivendo alguma coisa que não sabem o que é. Né? Os espíritos, vamos supor, os amparadores tentam chegar, mas não conseguem. Por quê? Porque ele está num estado de perturbação tão violento que ele não dá
condições desses espíritos atuarem. Por isso que é importante a gente orar por aqueles que desencarnaram, sabe? Que desencarnaram de forma brusca, que se suicidaram. Por aqueles que partiram sem consciência espiritual. Toda a energia, vibração, amor enviado é válido, gente. Não se perde. O universo não perde nenhum tipo de energia. Nós temos um papel importante. Por isso que eu falo, a gente também influencia no plano espiritual. O fato é que a morte é a nossa única certeza. E é algo que as pessoas fogem, não querem falar, não querem conversar a respeito, o que é uma pena. Porque quanto mais esclarecimento você tem da coisa, mais você consegue lidar com ela, tanto quanto você parte, quanto quando você fica e tem que lidar com a partida de alguém que você ama. A morte não existe, né? É um desencarne, é uma passagem dimensional. É um retorno para a verdadeira vida. Essas informações que a gente tem, inclusive, no meu entendimento, são informações mínimas. Justamente dentro daquilo que a gente tem capacidade de entender para esse assunto. Porque é muito mais do que isso aqui. É muito mais do que isso aqui. Aqueles que viveram uma vida, vou dizer assim, de acordo com os preceitos crísticos, num momento como esse, certamente passa de uma forma mais serena e tem um amparo muito próximo, né, dos amparadores, dos mentores, enfim. Para que tenha, né, um despertar do lado de lá, um restabelecimento mais tranquilo. Agora, quem vive na maldade, gente, não tem como. É semente colheita, semente colheita, semente colheita. Tu semeia vento, tu vai colher tempestade, seja lá onde for. Por isso que eu fico pensando nessas pessoas que, sabe, que se comprazem no mal. Por isso que eu falo que eu não tenho compaixão de algumas pessoas, ainda. Mas eu consigo sentir muita compaixão por aquilo que elas estão, por aquilo que elas vão colher em função daquilo que elas plantaram. Eu não quero estar na pele de muita gente que eu estou vendo aí cometendo atrocidades. E eu digo mais. A lei do retorno se acelerou. Não é mais de uma encarnação para outra, até porque essa é a última e terceira dimensão aqui na Terra. Se acelerou. A pessoa faz, ela já está sendo chamada a prestar contas quase que imediatamente. Eu diria que em alguns casos, imediatamente. Portanto, meus queridos, a vida é eterna, sim, não da forma que as grandes religiões ensinaram. Até porque existe muita contradição. Não existe vida além da morte, mas tu morre e vai esperar o juízo final para ser julgado. E eu sempre perguntei, vai esperar onde? Fazendo o quê? Mas se acabou, como é que eu vou esperar? Se a vida é eterna, morreu, acabou, eu vou esperar? Eu quem? Eu corpo? Eu alma? São os questionamentos que a gente precisa fazer, né? A vida é sim eterna, a nossa verdadeira vida é a espiritual. Nós somos espíritos em experiências físicas. Já tivemos centenas, ou, como diz o Vital, né, de 600 a 1100. É encarnação para dar com pau, hein? Pelo amor de Deus, o que nós já não fomos, pelo amor de Deus? Aliás, vamos corrigir. Nós temos uma vida. Uma vida. Nós temos centenas de existências. O que nós já não fomos nestas existências.
E tudo isso é bagagem de alma, é aprendizado, para que este fractalzinho que está aqui no ponto mais distante da fonte integre as suas versões mais elevadas de alma, que não poderiam experienciar o que nós estamos experienciando aqui, por conta de estarmos num plano mais denso, enquanto as nossas versões elevadas estão num plano, obviamente, mais elevado, sem querer ser redundante, e já sendo. Gente, teve um dia desses que alguém fez uma pergunta, depois eu vou voltar com calma com o Titia Comenta, tá, gente? Mas eu vi uma pergunta de uma pessoa perguntando se não existiam mais colônias espirituais. Pelo que eu entendo, essas colônias existem. Só que essas colônias hoje recebem apenas aqueles que vão voltar para a nova Terra, para a quinta dimensão. Aqueles espíritos que não vão atingir condição de seguirem para a quinta dimensão já não são levados para nenhuma colônia. Eles já estão sendo retirados, levados para as naves. Não me pergunte como, se essas naves esperam, como é que funciona, se espera o busão encher para sair e levar esse povo para outro planeta. O Uber, que eu falei esses dias, até esqueci, o Uber cósmico, não sei. Mas a informação é essa: vão para as colônias os espíritos que reencarnarão, que voltarão para a quinta dimensão. Os que não, já estão sendo retirados. Os umbrais sendo esvaziados. Ainda existe alguma coisa para ser limpa, é óbvio, mas já estão sendo esvaziados. O que se tirou realmente foram aqueles, vamos dizer, os chefões que comandavam a turminha trevosa que está aqui, metendo os pés pelas mãos, como nós temos visto, nada ficando oculto, tudo sendo exposto. E se Deus quiser, e com as bênçãos de Deus, para um breve desfecho, porque realmente, Jesus amado, vocês pensaram de viver uma situação dessa algum dia na vida de vocês? Será que alguém em algum momento teve uma capacidade criativa tão profunda de imaginar isso? Nunca imaginei, mas faz parte. É aquele tal que nós erguemos a mãozinha, não sei onde é que a gente estava com a cabeça, mas enfim, erguemos a mãozinha, como eu costumo dizer, porque a gente tinha certeza absoluta de que nós daríamos conta do recado, e nós daremos conta. Minha gente, basicamente é isso, então, desse texto do Vital, que a gente tenha plena consciência de que nós estamos na última encarnação, em terceira dimensão, neste plano. Quando a gente desencarna, tudo é frequência. Eu vou me afinar também no plano espiritual com a frequência que eu emito. Então, que eu trabalhe aqui, que eu entenda aqui, que eu pesquise aqui, que eu estude aqui, que eu analise, mas acima de tudo, que eu ame aqui, que eu perdoe aqui, que eu sinta aqui, que eu respeite aqui, que eu viva aqui o meu melhor, porque quando eu passar para o lado de lá, eu só vou dar continuidade àquilo que eu vivo aqui. A velha terra está ficando para trás, nada e ninguém pode impedir isso, pois faz parte dos planos divinos. Ninguém vai passar, de fato, pelo que não precisa passar. Se a gente não quer voltar para a tal da roda de Sansara, que a gente entenda que o caminho é a evolução. Essa é uma escolha nossa. Apesar de toda a escravidão, apesar de toda a manipulação, apesar de tudo que fizeram para nos colocar numa caixa, né, onde muitos de nós estamos conseguindo sair só agora, a gente precisa ter muito clara essa ideia e essa certeza de que nós temos sim o poder de escolha. Então, se eu quero ter uma vida melhor, seja aqui ou seja no plano espiritual, eu construo isso agora. Não tenha medo de buscar informações sobre o que acontece além dessa vida. Eu sei que essa coisa do medo, ela foi implantada em tudo. Veja só, né? O medo de buscar informações da vida espiritual. Tem prisão maior que essa? Tu fica numa armadilha tão grande. Por quê? Porque você não acessa exatamente aquilo que vai te libertar
muitas vezes daquilo que mais te causa medo. Eles realmente foram muito ardilosos em tudo, absolutamente tudo. Você vê que a religião tem o seu valor, mas ela prende pelo medo. Se você pecar, você vai arder no quinto dos infernos, não importa o que você faça de bom. E quando você tem clareza do que é a vida espiritual, você sabe que você faz e tu vai arcar com as consequências das coisas ruins e das coisas boas. Ação, reação. E principalmente, que sempre há a possibilidade da redenção. Eu me redimo dos males que eu causei. Desculpa, gente. Dos males que eu causei. Eu me arrependo verdadeiramente. Eu errei, eu corrijo. Eu desequilibrei, eu reequilibro. E isso só uma consciência desperta para as verdades espirituais é capaz de atingir. Não há pecado, não há condenação, não há inferno. A condenação, ela vem da consciência. Uma consciência que tem entendimento das leis espirituais, ela é autovigilante. E ela age sempre de acordo com essas leis. E quando ela percebe que ela está saindo ou saiu, ela passa a se cobrar. Por isso que se fala, não há melhor travesseiro do que uma consciência limpa. Porque uma consciência pesada, meu amigo, ninguém pode te absorver. Absorver é dose, hein, Marcia? Pelo amor de Deus. Ninguém pode te absolver dela. Só você mesmo. Consciência é tudo, minha gente. Absolutamente tudo. Acho que é isso, né? Fica esse texto do Vital, que eu indico, inclusive, que vocês releiam, né? E repassem, né? Lembrando que o Vital tem a página dele no Facebook. Eu deixo o link sempre na descrição. Para quem não tem o hábito de ler a descrição dos meus vídeos, eu sugiro que o faça. Porque eu vejo, às vezes, umas perguntas do tipo, quem é o Vital? O que é o Vital? Todos os vídeos que eu faço do Vital, eu trago as informações dele, tá bom, gente? Eu sugiro que leiam as descrições, porque quando eu faço leitura de textos que são de outras páginas, de blogs, eu coloco a referência. Eu nunca deixo de creditar a mensagem, até porque isso seria, além de uma falta de respeito, uma desonestidade. Eu sempre deixo os créditos nas mensagens. Então, eu sugiro que vocês possam reler esse texto e, inclusive, repassar para quem está começando, né, neste caminho de entendimento da vida espiritual. Tá bom, meus queridos? Eu acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham muita clareza e muita... Eu sei que paciência, a gente já está meio que no limite. Se é que a gente já não atravessou o nosso limite. Mas tenhamos um pouquinho mais de paciência, gente. Eu tenho certeza absoluta que as coisas agora se encaminham, em definitivo, por um desfecho que nada pode impedir, porque faz parte dos planos divinos. Quero agradecer a todos vocês que têm me ajudado, que têm me enviado material, mensagens, que tem me dado também um suporte muito grande espiritual, vibrando, orando, me mandando as energias de vocês. Eu acho que é uma troca onde nós todos acabamos sendo beneficiados e acabamos nos fortalecendo justamente para enfrentar esses dias desafiadores que nós estamos vivendo. Nada pode parar o que está por vir, e o que está por vir é muito grande. Vamos juntos, né? Como eu costumo dizer, até depois do final. O final será glorioso. E nós já estamos escrevendo a história. Tá bom, minha gente? Um abração para o Vital, gratidão por mais esse texto. E a vocês, a minha gratidão, meu carinho, meu amor. Que Deus abençoe vocês profunda e intensamente. Que São Miguel Arcanjo, com a sua espada de luz, corte qualquer energia não qualificada que esteja sobre nós. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande beijo para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.